da Petrobras, secretário, porque essa foi, digamos, talvez o ponto que iniciou essa crise toda. No final, a denúncia ou a confirmação da Receita Federal de que a mudança de regime de competência para a Caixa ou vice-versa estava produzindo um adiamento de pagamento da Petrobras, e isso acabou levando as oposições a fazerem uma CPI lá. Quem estava certa, a Petrobras ou a Receita? A Petrobras, absolutamente certa. Ou seja, isso também foi um instrumento utilizado para tentar explicar de maneira dissimulada por que a arrecadação estava caindo. A opção do regime de caixa ou de competência pode-se processar em qualquer época do ano, que ela foi feita justamente para enfrentar o imprevisível, como a variação cambial. É completamente diferente de uma opção que se faz num tipo lucro real contra lucro presumido, onde a opção pelo regime implica no quanto, ou seja, no valor do imposto devido. Caixa e competência não representa nenhuma diferença em relação ao imposto devido, mas o momento em que vai ser feito o recolhimento. Quanto à questão do impacto sobre a CID, se houve impacto sobre a CID, é porque houve um erro de procedimento interno, que não tem nada a ver com o contribuinte, teria a ver com a própria instituição. Portanto, isso é um outro factoide, como tantos outros que foram utilizados, para encobrir. Eu não acho que deva a administração ser culpada, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor, sobre queda de arrecadação. Estou tentando explicar tecnicamente. Agora, explicar queda de arrecadação com essa história da Petrobras, isso rigorosamente é falso. Usou essa expressão manobra contábil. O que é manobra contábil? A contabilidade de uma empresa é sempre apresentada em regime de competência. O regime tributário pode, circunstancialmente, como no caso apresentado, ser de regime de caixa ou de competência. Portanto, aí nós estamos falando de uma outra coisa, que é também despreparo técnico para enfrentar o assunto. Mas se fosse tão claro que era possível alterar o regime no meio do ano fiscal, não haveria tanta controvérsia. É bem clara a lei, se os advogados ficam tranquilos quando os clientes querem fazer essa alteração. Tem que ser apenas em relação ao regime de caixa e de competência. Essa legislação foi elaborada, foi editada à época que eu era secretário da Receita Federal. Ela foi feita justamente para enfrentar o problema da máxima desvalorização em 1999, onde as empresas teriam que pagar imposto sem ter realizado caixa. Daí porque houve uma mudança do regime para regime de caixa, e depois, posteriormente, admitiu-se regime de caixa ou, alternativamente, regime de competência. Mas até agora, a verdade é que a Receita está para divulgar um parecer sobre se a Petrobras está certa ou não. Ou seja, não é... Já foi feito. Existe uma solução de consulta editada pela Receita Federal, onde já esclarece isso desde algum tempo. Somente as pessoas que não tiveram a oportunidade de ler o que a própria Receita Federal editou é que diz uma coisa desse tipo. Eu acho que se criou um factoide, né, e faltou um pouco a isenção e análise técnica dessa questão de fundo. Como o secretário mencionou, essa legislação é antiga e já existe essa prática há muito tempo. Quer dizer, os tribunais administrativos já vêm corroborando essa prática e não há por que se falar em qualquer ilegalidade ou rotular como manobra contábil. Longe disso. É uma prática perfeitamente legal. E a lei é claríssima. A lei é clara. Então realmente houve uma manipulação da opinião pública com relação a isso.